Caros alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula 3, falando sobre o núcleo das bactérias. Então a gente vai falar aqui sobre a estrutura do DNA e do RNA, que é a mesma coisa em qualquer ser vivo, sendo bactéria, ser humano, não importa, todo mundo é igual. Cromossomo circular, que é o cromossomo das bactérias, as proteínas HU e os operons, com dois exemplos, o operon LAC e o operon TRP. Então, como que se estrutura os ácidos nucleicos? Seja ele DNA ou RNA, ele vai ser sempre constituído pela união de nucleotídeos. Então, se eu uno um nucleotídeo no outro, milhões de vezes, eu vou ter uma molécula de DNA ou uma molécula de RNA. Muito bem, qual que é a estrutura básica de um nucleotídeo? É essa molécula que vocês estão vendo aqui, ó. A primeira substância que eu vou chamar a atenção de vocês aqui nessa grande molécula que a gente chama de nucleotídeo, é essa substância aqui no centro, que na ocasião está escrito como ribose, tá bom? No meio de um nucleotídeo, a gente vai ter sempre um carboidrato, e esse carboidrato obrigatoriamente vai ter que ter sempre 5 átomos de carbono. Contem aqui comigo, olha, 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? 5 átomos de carbono. Cada quinazinha aqui representa um átomo de carbono oculto, tá bom? Então, por que eu estou chamando atenção para esses 5 átomos de carbono? É porque os nucleotídeos, eles têm como carboidrato sempre uma pentose. Se essa pentose tiver oxigênio aqui, a gente vai chamar ela de ribose. Se ela não tiver oxigênio aqui, imagina que eu não tenho oxigênio aqui, tenho apenas o H, o hidrogênio ligado aqui, não tem oxigênio. Ela vai ser uma desoxirribose, tá bom? Então o que acontece? Os ácidos nucleicos não são DNA e RNA. O que significa a palavra DNA? Ácido desoxirribonucleico. E esse aqui, o RNA, ácido ribonucleico. Se for o RNA, os nucleotídeos que o conformarão terão como pentose uma ribose. Portanto, isso daqui é um nucleotídeo de uma molécula de RNA. Se fosse uma molécula de DNA, ia ser tudo igualzinho, só que em vez de ter um oxigênio aqui, não teria apenas o hidrogênio. Seria uma desoxirribose, não teria o oxigênio ali. Tá joia? Então o que a gente vai encontrar? Sempre uma pentose. A esta pentose estará ligado uma base nitrogenada. Aqui no exemplo, em amarelinho, aqui, a gente tem a adenina, poderia ser a guanina, a timina, a citosina ou a uracila, tá bom? E aqui do outro lado, a gente vai ter um grupo fosfato, tá bom? Olha aqui, o P é de fósforo, né? Tem 3 fosfatos aqui, ó. Tá joia? Então isso daqui é um nucleotídeo. Só fazendo uma pequena correção no que eu acabei de dizer, como isso aqui é uma ribose, é um RNA, dos nucleotídeos que tem aqui, apenas a timina não poderia estar aqui ligado no lugar dessa adenina, porque o RNA não tem timina, tá bom? Não existe timina em nucleotídeo de RNA, tá joia? Então, muito bem, esses nucleotídeos vão se aderir e vão constituir as moléculas de DNA e RNA. Olha aqui, ó, qual que é a diferença do carboidrato central? Apenas a perda do oxigênio. Aqui, estão vendo? Isso vai fazer com que o nucleotídeo seja um nucleotídeo de DNA, se perdeu o oxigênio. Qual que é a diferença entre DNA e RNA? Bom, a primeira diferença é visível, visual. O DNA ele se estrutura numa dupla hélice. Vocês estão vendo aqui que há 2 fitas de DNA, elas são pareadas, olha aqui, 2 fitas. E o RNA é uma fita só, ela não é pareada, tá bom? A segunda diferença que vai ter, o DNA, ele apresenta como bases nitrogenadas possíveis a adenina, guanina, citosina e a timina. Lembra que a timina eu falei que não podia ter no RNA? Mas no DNA ela pode, a gente tem timina no DNA. E qual que a gente não pode ter no RNA? Qual que o nucleotídeo de DNA não vai apresentar? DNAs jamais apresentam o nucleotídeo uracila. Esse aqui, ó. A uracila. Essa uracila aqui, ela pode ter em RNA, mas não pode ter em DNA. A timina, ela pode ter no DNA, mas não pode ter no RNA. Beleza? E aí, muito bem, vamos ver esse vídeo aqui,
que ele vai expressar para a gente a função dessa molécula no nosso corpo. Bom, o DNA, vocês sabem que ele é o grande construtor da célula, sejam elas eucarionte ou procarionte, seja animal ou vegetal. Aqui a gente vai estudar a função do núcleo celular a partir do DNA contido numa célula eucarionte, tá bom? Então estamos entrando em eucarioteca, olha só, aqui a gente tem uma estrutura cromossomo. O que é o cromossomo? O cromossomo é simplesmente uma molécula de DNA muito grande que está enrolada num carretel, que são essas proteínas que a gente chama histona. O DNA fica dando voltinha nas histonas, uma histona se enrola na outra para condensar e caber essa molécula dentro da célula. Lembra que o ser humano tem 46 cromossomos. Cada cromossomo, se a gente pudesse esticar, mediria até 2 metros. Tá joia? Então o que vai acontecer aqui? O DNA ele não consegue sair do núcleo celular para formar proteínas. Para isso, ele é transformado, ele é convertido a partir dele, né? É formada a molécula de RNA. É isso que vocês estão vendo. Ó. A fita de DNA, dupla fita, ela foi aberta, veio uma enzima, começou a produzir essa fita de RNA aqui. Tá bom? A gente vai chamar essa fita de RNA mensageiro. Ele foi criado a partir da molécula de DNA. Muito bem, esse RNA mensageiro sai do núcleo celular, se dirige ao citoplasma, ao retículo endoplasmático rugoso, até alcançar um ribossomo. Quando ele chega no ribossomo, os ribossomos vão ler os códons desse RNA. Cada 3 bases nitrogenadas ele vai ler e a essa leitura vai ser fixado um aminoácido. Tá joia? Isso daqui é uma molécula de RNA transportador. Olha só, ela vai lendo de 3 em 3 bases nitrogenadas do RNA e o RNA transportador vai prendendo um aminoácido no outro e assim vai sendo fabricado uma proteína. Lembrem que a proteína, vocês devem ter aprendido em bioquímica, ela tem função enzimática, energética e estrutural, tá bom? Hormonal também, ela compõe vitaminas, ela tem função de transporte, tem muitas funções. Então aqui vocês observaram como a partir da molécula de DNA pode ser expresso todas as proteínas e enzimas que nós temos no nosso corpo e que as bactérias apresentam no corpo delas. Muito bem. O DNA, ele não é toda a fita de DNA que pode ser transformada em proteína. São apenas pequenos pedaços dele, né? Em comparação ao tamanho inteiro da molécula, é a menor parte dela que pode ser transformada em proteína. Toda porção do DNA que apresenta a capacidade de ser convertida em proteína, a gente vai chamar de gene. Isso que é um gene, beleza? É a parte do DNA que pode ser transformada em uma proteína. Ela vai virar em proteína direto? Não. É a parte do DNA que vai ser aberta para se fabricar o RNA mensageiro, que vai sair do núcleo, que vai para o ribossomo fabricar a proteína. Tá joia? Então, muito bem. Aqui eu trouxe um exercício para vocês construírem fitas de RNA mensageiros a partir das moléculas de DNA abaixo. Olha só. A molécula de DNA, ela tem um sentido, tá bom? Por hora, aqui nessa matéria, eu não vou explicar para vocês o porquê desse 5 linhas em 3 linhas. Isso daqui fica para quem for fazer a disciplina de biologia molecular. Mas isso daqui significa para a gente o sentido pelo qual a fita foi criada. Ela sempre é polimerizada, né, construída a partir do carbono 5 linha e termina sempre no carbono 3 linha dela, do nucleotídeo dela. Então, beleza. Aqui nós temos guanina, citosina, adenina, citosina, citosina, adenina, timina, adenina, guanina, guanina, timina, timina, adenina, timina, timina, adenina, adenina e guanina. Isso daqui é uma fitazinha de DNA. Só que o que está faltando nela? Ela não está sem... Como é que se diz? Ela não está faltando o par dela, fita par. O DNA não é fita dupla. Então é isso que o exercício está pedindo, para vocês criarem a fita complementar dessa daqui. E aí eu vou responder aqui com vocês. A fita complementar ela sempre vai ser escrita invertida, no sentido inverso da primeira fita. Então se aqui eu tenho 5 linhas, na complementar eu vou escrever 3 linhas, tá bom? E aí eu vou começar a escrever. Qual base que vai parear com a guanina? Vai ser sempre a citosina.
Qual base vai parear com a citosina? É sempre a guanina. Com a adenina, é sempre a timina. Desculpa, aqui no exercício a gente está pedindo para construir RNA mensageiro. Então, como é que vai ficar? Aqui na adenina, quem vai parear com ela no RNA mensageiro vai ser a uracila. O C eu já falei para vocês, sempre que for C vai ser G e G. Sempre que for A gente vai pôr o U de uracila. Sempre que for T, a gente põe o A. A, U. G vai dar 2 Cs, 2 As, U, AA, UU e C. E agora 5 linhas. Opa, 5 linhas. Pronto. Essa daqui é uma molécula, essa daqui de baixo é uma molécula de RNA mensageiro. É ela que vai sair do núcleo celular para ir para o ribossoma para se transformar em proteína. Aqui, pessoal, não sei se ficou claro para vocês, mas eu vou retornar aqui alguns slides. Olha só. Sempre quem vai fazer par com a timina é a adenina. Não pode ter nenhuma outra base nitrogenada ligada a uma timina, além da adenina, tá bom? Citosina só se liga com a guanina, tá bom? E a uracila também se liga com a adenina. Então a única base nitrogenada que pode se ligar a dois tipos de nucleotídeos diferentes é a adenina. Ela pode se ligar com a timina no DNA e pode se ligar com a uracila se for uma molécula de RNA, tá bom? Vamos continuar aqui o exercício. Aqui na segunda fita de RNA, né? Como é que ela vai ficar? 3 linhas. Agora vamos completar aqui, ó. A, G, U, C, A, G, G, U, C, C, A, G, 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 U, C, A, G e U. E agora 5 linhas. Tá bom? Então construímos aqui as duas fitas de RNA mensageiro que são produzidos a partir dessas moléculas. E aí, muito bem, como é que a partir dessa fita o ribossomo constrói a proteína? Olha só, a cada 3 bases nitrogenadas, o ribossomo ele vai anexar um aminoácido, tá bom? Só que a gente sempre tem que ler no sentido 5 linhas, 3 linhas, tá bom? Então vou separar aqui as 3 bases nitrogenadas e a gente vai ler começando de 5 linhas em direção ao 3 linhas. Aqui eu separei os códons, a gente chama de códon, a cada 3 bases nitrogenadas. Então, muito bem. Qual seria, teoricamente, a proteína expressa aqui por essa primeira fita de DNA, de RNA? Vamos procurar aqui o códon CUU. CUU, olha lá, é fenilalanina, tá bom? Então a gente vai ter uma fenil aqui, ligada a uma aminoácido que vai ser expresso por AAU. Vamos procurar o AAU aqui. Adenina, adenina, uracila. Adenina, adenina, uracila. É o asparagina. Vamos escrever aqui. Aqui. AAC. Cadê o AAC? AAC. De novo, mesma molécula. Vocês estão percebendo que pode ter mais de um códon que expressa o mesmo aminoácido, tá bom? Então aqui já colocamos 3. CUA. Nossa, não estou conseguindo achar. Cadê? CUA. Leucina. UGG.
UGG, cadê ele? UGG, triptofano. E UGC, cisteína. Então tá aqui, pessoal. Essa daqui é uma sequenciazinha de proteína que o ribossomo poderia estar fabricando a partir daquela molécula de DNA, tá bom? É só fazer o mesmo aqui com a molécula de baixo, que a gente vai encontrar os aminoácidos que ela está expressando. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui UGA. UGA está aqui, ó. UGA é um códon de parada. Então, esse aqui a gente não vai colocar nada. Lembrando que isso aqui é só um exercício, ele tem alguns probleminhas se a gente fosse seguir a ordem direitinho, mas aí ia demandar um ensino mais aprofundado de biologia molecular. Por exemplo, com relação a esse códon de parada, códon iniciador, tá bom? Então vamos descartar esse primeiro aqui, porque ele não expressa nenhum aminoácido. Vamos buscar pelo segundo, CUG. Cadê o C aqui? CUG, leucina, tá aqui. Leucina ligada a GGA. Glicina ligada a CCU, prolina ligada a GAC, GAC, ácido aspartico, GAC, e o último UGA. Cadê o UGA? É códon de parada também. Então aqui embaixo a gente teria essa proteína aqui, ó, bem menor, né? Leucina, glicina, prolina, ácido aspartico. Tá joia? Uma proteína aí que poderia estar sendo expressa no ribossomo mediante essas moléculas de DNA que eu apresentei para vocês. Então, como é que é feita a sintetização da fita de RNA mensageiro? Olha só o que eu mostrei para vocês. Se essa fita aqui, ela é 5 linhas, 3 linhas, a outra vai ser construída pela enzima no sentido inverso. Então, onde que vai ser o 5 linhas, a cabeça da fita? Vai ser desse lado. E o final dela vai ser desse aqui. Tá vendo? É por isso que a gente põe no sentido invertido, porque a polimerização da enzima RNA polimerase, ela é feita de forma invertida. Muito bem. Vimos aqui lá naquele vídeo que o DNA ele é grande demais para caber dentro das nossas células. Se nós pudéssemos esticá-lo, ele mediria 2 metros. Ele é muito fininho, né? Mas ele esticado mediria 2 metros. E a gente tem 46 cromossomos. Então a gente tem 46 moléculas de DNA, cada uma medindo 2 metros, em cada uma das 1 trilhão de células que constituem o nosso corpo, por exemplo, né? E as bactérias, elas também têm um DNA grande também. Só que a diferença é que elas, em vez de terem 46 cromossomos, elas têm apenas um cromossomo. E o cromossomo da bactéria, em vez dele ser linear, que a gente diz, olha aqui um cromossomo nosso, ó, ele é linear, tá bom? Isso daqui são cromossomos homólogos, né? Tem 2 juntos, né? Então eles são lineares. O cromossomo da bactéria, ele é circular, tá bom? Ele é todo circular. Aqui a gente tem o cromossomo que seria do núcleo da bactéria, né? E aqui a gente tem aquele pequeno cromossomozinho, né? Aquela pequena molécula de DNA extra cromossomial, que a gente diz que é o plasmídio. Então aqui eu tenho uma pequena molécula de DNA e aqui eu tenho uma grande molécula de DNA que forma o cromossomo bacteriano. Vocês viram lá no vídeo que nos eucariotos, né, o DNA, para caber no núcleo da célula, ele precisa ser enrolado num carretel, entre aspas, aqui um carretel, igual uma linha de soltar pipa, né? Uma linha a gente enrola numa lata de óleo, por exemplo. O DNA é enrolado também numa lata de óleo, depois as latas de óleo são enroladas umas nas outras, né? Essa lata de óleo a gente vai chamar de
de histona. É uma proteína chamada histona. O DNA é enrolado nessa histona, essas histonas umas nas outras, para assumir essa forma bem densa, bem condensada aqui, que vai formar o cromossomo, tá bom? O nosso cromossomo. Quando esse DNA está frouxo nos eucariotos, ele fica tipo um miojo, assim, a gente olhando pelo alto, desorganizado, ele está na forma de cromatina. É quando a célula está trabalhando, está produzindo proteína. Quando a célula vai se dividir, vai se reproduzir, toda essa cromatina ela é condensada, ela é enrolada nas histonas, e aí ele assume essa forma aqui, a forma de cromossomo. Muito bem, por que eu estou chamando a atenção de vocês para o DNA eucarioto? Que vai ficar muito mais fácil agora de entender o procarioto. Olha só. Da mesma forma que o DNA ele tem que se enrolar na histona para formar o cromossomo no eucarioto, no procarioto ela vai fazer a mesma coisa, o DNA vai fazer a mesma coisa, só que em vez dele se ligar à proteína histona, ele vai se ligar à proteína HU, tá bom? A proteína HU é uma proteína histona-like, né, que traduzindo seria uma proteína tipo histona, de uma maneira similar à histona. Então ela vai fazer isso, ela vai enrolar o DNA em torno da proteína HU para conformar o cromossomo circular da bactéria. A diferença é que o cromossomo da bactéria ele é muito condensado mesmo, né? Então ele é circular, ele se enrola em torno da proteína HU e depois ele se enrola em torno de si mesmo, né? E ele fica extremamente condensado, formando um círculo, né? O DNA circular, como vocês estão observando aqui nessa molécula, nesse esquema, né? Esse desenho aqui. Então, muito bem. Quando a bactéria ela vai expressar uma proteína, ela vai produzir uma proteína, ela precisa desenrolar o seu DNA dessa proteína HU, afastar ele da proteína HU, uma região, um pedacinho dele, e depois ele precisa abrir uma bolha, né, dentro da fita dupla do DNA. Como o DNA da bactéria ele é muito torcido, é preciso que a bactéria utilize uma enzima que a gente vai chamar de DNA girase ou topoisomerase. Essa topoisomerase ela vai desfazer essa espiral, né? O DNA está torcido um no outro, ele vai desfazer a espiral e vai permitir com isso que a molécula de DNA seja aberta, separada as fitas dela. Quem que separa as fitas, abre essa fita, esse espaço que vocês estão vendo aqui? É uma enzima chamada de helicase, tá bom? Uma enzima chamada helicase. Ela vai abrir a fita de DNA. Abriu, aí vem uma enzima RNA polimerase, ela começa a ler as bases nitrogenadas do DNA que estão aqui e começa a produzir a fita de RNA mensageiro, tá bom? Que vai para o ribossomo da bactéria para a bactéria produzir a proteína, igual vocês fizeram aqui, observaram nesse exercício aqui. Tá joia? Muito bem. Como que as bactérias fazem para expressar as proteínas dela? Eu já falei para vocês que a proteína ela expressa a partir de um gene e que o gene é a parte da molécula de DNA que pode virar proteína, né? Todo gene ele é constituído de DNA, mas nem toda a molécula de DNA constitui um gene. Beleza? Qualquer dúvida, perguntem para mim. E aí o que acontece? Nos eucariotos, para se expressar um gene, para começar a produção de uma proteína, existe um monte de mecanismo de controle, né? Para conseguir fazer regular como que essa proteína vai ser expressa. E nas bactérias, elas têm um mecanismo de controle que a gente vai chamar de operon. O que é o operon? A gente tem no DNA, antes do gene, uma região que a gente vai chamar de promotora, tá bom? Essa região promotora é onde se liga a enzima que vai fazer a expressão dos genes, vai polimerizar essa região aqui, né? Para começar a fabricar o gene que vai virar proteína. Então, o que acontece? Quando a gente tem mais de um gene associado a um mesmo promotor, a gente tem um operon, tá bom? Por quê? O normal para um eucarioto é você ter para cada gene, um promotor, entendeu? Então, vem uma proteína promotora aqui, que vai se ligar aqui, e vai começar a transcrever esse gene, né? Fazer a molécula de RNA mensageiro desse gene aqui. Cada um dele
tem um promotor no eucarioto. Agora no procarioto, você vai ter pelo menos 3, entendeu? Pelo menos 3. 3 ou mais genes expressos por um mesmo promotor, a gente diz que é o operon. E o que é o promotor? É o local onde vai se ligar a enzima RNA polimerase, aquela enzima que é preciso, né, para conseguir criar a molécula de RNA mensageiro, que vai sair do núcleo para ir para o ribossomo fabricar proteína. Então, pessoal, vamos falar aqui sobre o operon TRP. Esse operon aqui, ele fica continuamente ativo se nada estiver ligado nele. Vocês já entenderam que um operon é quando eu tenho 3 ou mais genes associados a um mesmo promotor, né? Na frente do promotor, a gente tem uma região que a gente chama de operador. Nesse operador se liga proteínas repressoras ou substâncias repressoras, substâncias que impedem a transcrição das enzimas que fabricam uma determinada proteína, alguma determinada enzima, beleza? Que impede a... Então, meus caros, vou explicar aqui para vocês o operon TRP. Nesse aqui, a gente tem a região promotora, que eu já falei para vocês, que é a parte onde vai se ligar a RNA polimerase para transcrever os genes que vão virar as enzimas, né? E aqui a gente tem a região operadora, que está na frente, que é onde se liga substâncias que fazem a repressão do promotor. Ou seja, uma vez que alguma coisa se ligue no operador, ele impede que a RNA polimerase se acople no promotor para fazer a transcrição. Se tiver ligado no operador, não tem transcrição. Como é que funciona o operon TRP? Esse operon aqui vai ser o seguinte, é o operon triptofano, para produzir aquele aminoácido triptofano. Quando a célula estiver com excesso de triptofano produzido, o próprio triptofano vai se ligar no operador e vai impedir que o promotor admita o acoplamento da RNA polimerase, não ocorrendo mais a transcrição dos genes que são necessários para produzir as enzimas que vão fabricar esse aminoácido. Beleza? Na falta do triptofano, vai faltar triptofano para bloquear o operador. Então a RNA polimerase vai transcrever as enzimas para fabricar mais triptofano. Beleza? Então aqui ela tem um mecanismo de controle, né, negativo. Quando liga no operador, bloqueia a transcrição. Quando se desliga do operador, inicia-se a transcrição. E aqui a gente vai falar do operon LAC. No operon LAC é justamente o inverso do que eu expliquei aqui no operon TRP. Enquanto aqui no operon TRP a substância tem que ligar no operador para bloquear, aqui no operon LAC vai ser o contrário. Se a célula se encontrar numa situação em que ela tem a presença de lactose e ausência de glicose, que é o seu carboidrato principal, né, para utilizar na fabricação de energia, ela vai querer produzir as enzimas LAC-Z, LAC-Y e LAC-A que vão fazer a decomposição dessa lactose. Então vocês perceberam? Se a célula se encontra com ausência de glicose e presença de lactose, a bactéria, né, ela vai querer produzir as enzimas que quebram a lactose para que ela consiga produzir energia. Beleza? Então nesse caso aqui, o que vai acontecer? A enzima RNA polimerase ela vai se acoplar na região operadora e vai fazer a transcrição do gene. Tá jóia? Agora, quando tiver a lactose presente, o que vai acontecer? A proteína, a alolactose, né, ela vai reprimir o acoplamento aqui, né, da RNA polimerase. Então não vai haver transcrição dos genes que iriam produzir o RNA mensageiro, que iria para o citoplasma fabricar as enzimas aptas a fazer o metabolismo energético da lactose. Tá joia? Muito bem, esse exercício aqui. Como as bactérias selecionam os genes que irão ativar para com isso fabricarem suas proteínas? Elas selecionam através da ativação ou repressão dos seus operons. O que é um operon? É toda sequência de genes que é ativada por um mesmo promotor. Quando eu tenho 3 genes ou mais ativados por um mesmo promotor, eu tenho um operon. Exercício 7.
Explique o funcionamento do operon-LAC e do operon-TRP. Vamos pelo TRP primeiro. O operon-triptofano, TRP, ele tem um funcionamento negativado, né? Como é que é assim? Sempre que a célula está com excesso de triptofano no seu citoplasma, ela vai ligar no seu citoplasma, seu núcleo, enfim, ela vai ligar o triptofano na região operadora, impedindo que o promotor admita o acoplamento da RNA polimerase. Então, ela vai ligar o triptofano no operador e, com isso, a RNA polimerase não vai conseguir passar adiante para transcrever o gene. Tá beleza? Na falta de triptofano, não vai ter triptofano para bloquear o operador, aí a enzima consegue passar por aqui e transcrever tranquilamente. Como funciona o operon-LAC? O operon-LAC é aquele que vai estar ativo quando a célula não tiver glicose e tiver muita lactose. Quando acontecer isso, o operon-LAC vai se tornar ativo, né? Vai ligar algumas substâncias lá na região, que a gente vai chamar aqui dessa região do sítio do CAP, né? Sítio CAP. E isso, uma vez ligada, que ela admite o acoplamento da RNA polimerase, que vai fazer a polimerização das enzimas do RNA mensageiro, que vai dar origem às enzimas que vai decompor a lactose. E aí o que vai acontecer? Depois que a lactose for toda decomposta, né, e a célula fazer a conversão daquela lactose em glicose, vai haver um acoplamento de uma proteína repressora. Então, olha, quando o repressor se liga, ela impede que o promotor consiga se acoplar e não ocorre a síntese, tá bom? Não ocorre a produção do RNA mensageiro. Defina cromossomo. Cromossomo é uma grande molécula de DNA, né? Ela está enrolada nas proteínas estonas nos eucariotos, nas proteínas HU nos procariotos, né? Numa forma extremamente condensada, né? No eucarioto a gente tem cromossomos lineares e no eucarioto as bactérias, né, que é o importante, nos procariotos as bactérias, que é o importante para o nosso curso, esse cromossomo vai ser circular. O que é um gene? É toda a parte do DNA que pode ser transcrita em proteína. O que é um nucleotídeo? É a unidade básica que constitui o RNA e o DNA. Nucleotídeos se ligam em milhares e milhares de uniões para formar a nossa molécula de DNA e RNA. O que é a proteína HU? É a proteína em torno da qual o DNA bacteriano se enrola para constituir o cromossomo. Explique como as proteínas HU estabilizam o cromossomo circular das bactérias. O DNA se enrola em torno dela, elas se enrolam uma em torno das outras e dessa forma ele conforma, né, ele estabiliza o DNA da bactéria, o cromossomo bacteriano. Como que é constituído o cromossomo bacteriano e no que ele se difere do cromossomo animal? Cromossomo bacteriano, mais uma vez, DNA enrolado em torno de proteína HU e ele se difere do cromossomo animal por ser um cromossomo circular e só haver um por bactéria, enquanto na célula animal há mais de um e ele é linear, tá joia? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, postem aí nos comentários, me mandem WhatsApp, e-mail, né? Eu estou aqui para ajudar vocês, no que eu puder, no que eu souber. O que eu não souber, eu vou estar pesquisando, entendeu? E assim a gente vai estar aí construindo o conhecimento junto, né? Um abraço para todos vocês, a gente se vê aí na próxima aula.